A paz do Senhor, amados irmãos, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, para poder estar trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. E já quero dizer que estou com saudade de todos os irmãos, os membros, congregados, os visitantes, E já estou com saudade de cada um de vocês fazem falta. E eu quero deixar uma palavra de Deus para os nossos corações neste dia de hoje, que se encontra em Mateus, no seu capítulo de número 7, no seu versículo de número 24, até o versículo de número 27. Mateus capítulo 7, versículo 24, até o versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui diante de uma palavra bastante conhecida, E a gente vê aqui que todo aquele que escuta e pratica a palavra de Deus. E a gente vê aqui que no versículo 24, lendo novamente: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente está vivendo em um período que devemos colocar em prática tudo aquilo que o Espírito Santo nos falou, tudo aquilo que foi nos ensinado. E a gente vê que o homem prudente é aquele que escuta e é aquele que pratica. E quando há uma prática da palavra de Deus, de tudo aquilo que Deus deixou para as nossas vidas, que se encontra na palavra dele, e a gente vai ver que quando você pratica a palavra de Deus, quando você executa a palavra de Deus, a gente vai ver aqui que no versículo de número 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A rocha é Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê aqui que esses ventos que assopram, a chuva, rios, são tempestade, tentações, provações, perseguições, algo que vem sobre a nossa vida.
E quando isso vem sobre a nossa vida, aí é que a gente vê aonde nós estamos alicerçados. Se estamos alicerçados sobre a rocha, que é Jesus, ou se estamos alicerçados na areia, que eu vou estar falando mais um pouco para frente. Mas quando nós estamos alicerçados em Jesus, estamos na rocha, pode vir perseguições, pode vir luta, pode vir provas, pode vir dificuldades, pode combater, assoprar, mas a casa permanecerá de pé, porque ela está firmada em Deus, está firmada em Jesus. Então a gente vê que o vento, ele assopra, mas vai depender da onde está a sua casa. E a gente vê aqui também no livro de Mateus mesmo, no seu capítulo de número 4, versículo 1 até o versículo de número 3, Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Olha só, irmãos. E Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, o que eu vejo aqui é que o Espírito de Deus, ele conduziu Jesus ao deserto. E a gente vê aqui que o próprio Jesus, ele passou por uma tentação. E a Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, no versículo de número 2, vai dizer assim, ó: depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Olha, irmãos, Jesus, ele foi tentado, e nesse período que ele foi tentado, ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. É muito tempo de jejum, é muito tempo de consagração. E às vezes as pessoas acham que jejuar só um pouquinho, orar só um pouquinho, ler a Bíblia só um pouquinho, já é o suficiente. Mas Jesus, ele vai deixar bem claro aqui na palavra dele, que ele jejuou 40 dias e 40 noites, lava subcalabandácia. Mas mesmo assim, ele foi tentado pelo diabo. E o que isso quer dizer? Como é que está a tua vida em jejum, em consagração, em oração, em Bíblia? Como é que está a tua vida? Porque às vezes achamos que o pouco que a gente faz já é o suficiente, ou é muito. No período que nós estamos vivendo, irmãos, nós devemos jejuar mais, devemos orar mais, devemos ler a Bíblia mais, porque a gente acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 25, que aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente. Pode vir as provas, as lutas, a dificuldade, mas ele permanecerá em pé. Porque quando nós executamos a palavra de Deus,
A palavra de Deus, ela nos incentiva a orar, nos incentiva a ler a Bíblia, nos incentiva a jejuar, nos incentiva a buscar ao Senhor mais e mais. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, aí sim pode vir qualquer tentações, pode vir qualquer dificuldade, ela vai estar firmada na rocha. E hoje, para aqueles que só lê a Bíblia na igreja, só ora na igreja, só canta na igreja, eu quero deixar essa palavra não só para você, mas para todos, porque todos nós devemos nos fortificar no Senhor. Jejue. Não é porque nós estamos passando por esta situação que agora nós vamos jejuar. No período normal, sem pandemia, devemos jejuar, devemos orar, nos consagrar, ler a Bíblia, assim por diante. Não é só no momento de dificuldade, não é só no momento de perdas que devemos buscar ao Senhor desta forma e nos fortificar. Mas eu quero deixar um alerta para você, Ravasubecalabandarápia. Você que não está jejuando, você que não está orando, você que não está lendo a Bíblia, comece hoje a se fortificar no Senhor, para quando vir as provas, as bandejas, para que você possa estar fortificado no Senhor. Porque olha só que depois de Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites, a palavra do Senhor vai dizer que o diabo pediu para que Jesus transformasse a pedra em pão. E olha o que Jesus, ele vai responder para Satanás. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. A gente vê, irmãos, que o alimento, o pão, a água, são coisas essenciais para a vida do ser humano. O homem, a mulher que não se alimentar bem, ela fica fraca, ele fica fraco, fisicamente falando. Se pedir para poder fazer alguma coisa, não consegue fazer, dá até tonteira, até mesmo pode até desmaiar, porque a pressão baixa, porque o nosso corpo, ele necessita do alimento para permanecer de pé, para poder permanecer executando os afazeres do dia a dia. E foi por isso que Jesus, ele disse aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós entendemos aqui, irmãos, que você vai conseguir permanecer de pé, quando você estiver jejuando, lendo a Bíblia como a própria palavra do Senhor. Ela vai dizer que Ele é o pão da vida. Quando nós começarmos a ler a palavra de Deus, quando começarmos a orar mais, a jejuar mais, a ler a Bíblia mais, isso sim vai fortificar a nossa vida. Isso sim vai nos sustentar, vai nos manter de pé. Aí sim nós vamos estar na rocha que é Jesus. Por isso que Jesus, ele vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
É a palavra de Deus que vai te trazer força. É a palavra de Deus que vai te fortificar. É a palavra de Deus que vai te trazer ânimo e te trazer fé. É pela palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqueles que escuta e pratica é um homem prudente, um homem que edificou a tua casa sobre a rocha. Pode vir qualquer coisa, mas ele permanecerá em pé. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo de número 7, versículo 26 e o versículo de número 27. Vai dizer assim: aquele que não ouve estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando você escuta a palavra de Deus e não cumpre, e não faz, quando você escuta a palavra de Deus e não coloca em prática a palavra de Deus, a Bíblia te compara você como um homem insensato que construiu a tua casa sobre a areia. A gente sabe, irmãos, que a chuva vindo, o vento vindo, a água vindo, consegue derrubar esta casa, porque ela está edificada sobre a areia. A prova, a dificuldade, a perseguição, quando vem, se você não tiver alicerçado, se você não tiver um alicerce sólido, edificado ali na rocha que é Jesus, com certeza você vai cair. Com certeza você vai cair. Mas este é o alerta de Deus para nós, para que não aconteça isso. E olha o que diz aqui, ó. E caiu, o final do versículo 27. E caiu, e foi grande a sua queda. Tá vendo? É por isso que nós devemos estar sempre buscando ao Senhor, mesmo dentro da tua casa, jejuando, orando, lendo a Bíblia, se consagrando, se santificando ao Senhor, porque o inimigo, ele não está brincando. O inimigo tem apresentado bandejas, o inimigo tem lutado. Não é porque você está dentro da tua casa que ele não vai lutar contra a tua vida. Porque se você não tiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, que é o alimento espiritual para a tua vida espiritual, é o alimento que vai fazer você ficar de pé. Se você não estiver colocando em prática, o inimigo vai vir sobre a tua vida e vai encontrar fraqueza. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 5, e versículo de número 8. E versículo de número 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, a gente entende
que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, porque quando nós estamos colocando em prática a palavra de Deus, ao nosso redor há anjos nos guardando, nos livrando, nos protegendo, lutando contra o nosso inimigo Satanás. Por isso que a Bíblia vai dizer que o vosso adversário anda em derredor, que é depois do redor. Agora, quando você não escuta, quando você escuta e não pratica a palavra de Deus, quando você não está nem aí para a palavra de Deus, quando você não está jejuando, quando você não está orando, quando você não está se consagrando, quando você não está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ele vai andar ao seu redor, porque ele está bramando, ele vai conseguir achar uma brecha, ele vai conseguir entrar na sua vida, ele vai conseguir, como foi falado aqui, derrubar a tua vida, a tua casa, a tua família. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tem vontade de destruir a minha vida e a tua vida. Mas se nós escutar e colocar em prática a palavra de Deus, vai haver anjos ao nosso redor, não vai haver brechas para Satanás. Agora, quando eu escuto e não pratico a palavra de Deus, o diabo acha uma brecha e entra e faz uma arruaça, irmãos. Olha o que diz aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 43 ao 45. Olha o que diz aqui, irmãos, a palavra de Deus. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e como não o encontra, versículo 44 do capítulo 12 de Mateus, diz: voltarei para a casa de onde saí, Ravassubi-Calabandarábia, e chegando encontrará a casa desocupada, varrida e em ordem. Então, versículo 45, então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Quando você não escuta, quando você não está nem aí para a palavra de Deus, quando você não se consagra, quando você não se santifica ao Senhor, o diabo que sai da nossa vida quando nós éramos errantes do mundo, fazendo as coisas erradas, ele vai tentar procurar outra casa, como a palavra de Deus mesmo diz aqui. E a Bíblia Sagrada vai dizer que se ele não encontra outro lugar, ele vai tentar voltar para aquela mesma casa de onde ele saiu.
E se ele encontrar uma brecha, ele vai trazer mais 7 espíritos piores. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o estado deste homem vai ser pior do que o estado anterior de quando ele era. Por isso que devemos vigiar. Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Essa é a necessidade de nós como crente, como igreja do Senhor, de estar vigilante, de estar se consagrando, de estar jejuando, de estar lendo a Bíblia Sagrada. Você que não tem costume, que não tinha costume de ler a Bíblia dentro da igreja, você que não tinha costume de ficar lendo a Bíblia dentro da tua casa, passe a ler a palavra de Deus, passe a se alimentar da palavra de Deus, passe a jejuar, passe a orar, para que você possa se fortificar, para que a tua casa possa ser construída sobre a rocha, para que quando as tentações vêm sobre a tua vida, para que quando as provas vêm sobre a tua vida, para que você possa permanecer de pé, porque Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, mesmo assim, ele foi tentado. Olha o que diz, para encerrar, em Mateus capítulo 26 e versículo 41, diz assim: vigiem e orem, para que não caias em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, ore, jejue, lê a Bíblia, mesmo que você não esteja dentro da igreja, porque você é a igreja de Deus. Que você possa, neste dia, receber essa palavra de Deus, e que você possa escutar Ravasubicalabandarábia e possa colocar em prática, porque o inimigo de nossa alma não está brincando. O inimigo de nossa alma não está brincando. Não é tempo de ficar dentro de casa só enchendo a barriga, mas é tempo também de se consagrar, de jejuar, de ler a Bíblia, de orar, de santificar, de fazer por onde, para que se vir tentações sobre a nossa vida, que possamos estar alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus. Feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, aqui está, Senhor, o teu povo, Pai, diante da tua presença, Pai. Pai, sabemos, ó Deus, que devemos, ó Pai, estar, ó Deus, lendo, ó Pai, a tua palavra, porque a tua palavra está escrito, ó Deus, de ti, ó Pai. A tua palavra está escrito do céu. A tua palavra está escrito, ó Deus, as estratégias de como nós devemos fazer, ó Pai. Pai, que possamos, ó Deus, a ler a tua palavra e colocar em prática. Que possamos, ó Deus, a estar, ó Pai, jejuando, Senhor, porque a tua palavra diz
que certos tipos de demônios só saem pelo jejum e pela oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, traga, Deus, neste dia de hoje, a sede, ó Pai, a fome, ó Deus, da Tua palavra, a fome, ó Deus, e a sede, ó Pai, de orar, Senhor, a fome, ó Deus, e a sede, ó Pai, de jejuar, Senhor, a fome, ó Deus, e a sede, ó Pai, de se consagrar, Senhor, a fome, ó Deus, e a sede, ó Pai, de nos santificar, Senhor, neste tempo, ó Pai, neste período, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó, que possamos, ó Deus, a nos fortalecer, a nos fortificar, Senhor, na Tua palavra, na oração, no jejum, na consagração, na santificação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor a cada um. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Que aonde tu colocar as tuas mãos, que possa ser abençoado. Aonde tu colocar os teus pés, que possa ser abençoado. E digo aos irmãos que logo, logo, em breve, estaremos juntos, louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor.